Prontinho? Então, boa noite, pessoal. Tá certo. Boa noite, pessoal. Vamos retomar aqui. A nossa sala anterior foi hackeada, mas isso não é uma forma que a gente vai se abater por conta disso. Pelo contrário, a gente resiste. Então, a gente retoma aqui essa nossa roda de conversa e eu vou voltar aqui à minha apresentação, de onde que eu tinha parado, só um minutinho, para continuar falando sobre a nova plataforma de certificação dos pontos de memória. Então, só retomando, né, o que eu já vinha comentado antes, né, então aqui são algumas das motivações justificativas para o P. Vou voltar aqui a minha apresentação, de onde que eu tinha parado, só um minutinho, para continuar falando sobre a nova plataforma de certificação. Da Armazém Multiverso, estou ligado. Pronto. Voltando, então, aqui às justificativas, né, assim, a plataforma ela está sendo revista por conta da finalidade de que a gente precisa realmente de obter de forma mais qualificada mais dados e informações para o planejamento de políticas públicas para a área, para os pontos de memória. Também essa nova plataforma vai nos possibilitar a criação de mecanismos de monitoramento do programa, de monitoramento da certificação em si, que isso é importante para a gente, enquanto a gente que estamos pensando e trabalhando a política pública, mas também de uma forma de controle social para as pessoas que tenham interesse nessa temática, né, e que atuam também nessa temática diretamente. A sincronização dos campos, né, dessa nova certificação com o mapa da cultura, que é a plataforma utilizada pelo Ministério da Cultura, onde tem informações sobre determinados campos importantes para as políticas públicas de cultura como um todo, como informações sobre as comunidades tradicionais, etnia indígenas, escolaridade da equipe, do público e tudo mais. E, sobretudo, também a compatibilização com o cadastro dos pontos e pontões de cultura do Ministério da Cultura, que é a política dos pontos de cultura, né, Cultura Viva, que é gerido pelo Ministério da Cultura e que tem total relação com a nossa política para os pontos de memória. Então, precisa dessa compatibilização do cadastro. Então, essa reformulação, inclusive, ela foi repensada a partir do novo cadastro dos pontos e pontões de cultura, para que, de uma certa forma, a gente possa compatibilizar os dois cadastros. Então, assim, quais são as principais funções, né, dessa nova plataforma de certificação dos pontos de memória? Realizar os novos cadastros, como eu apontei anteriormente. Hoje nós temos atualmente 535 pontos de memória reconhecidos no país inteiro, mas há uma demanda muito forte para novos reconhecimentos. Então, inicialmente é realizar esses novos cadastros. Assim que ela estiver disponível, vai ser para isso, né? E as funções principais também vai ser a própria viabilizar a avaliação desses pedidos de certificação, né? Todos os pedidos de certificação são avaliados por 2 pareceristas, né? Quem são esses pareceristas? Como eu apontei, somos nós, servidores do IBRAM, e também os membros eleitos para a composição do Comitê Consultivo dos Pontos de Memória. Então, os membros da sociedade civil que hoje foram eleitos para o Comitê Consultivo do Programa Pontos de Memória. E a própria emissão do certificado de reconhecimento, a própria plataforma vai possibilitar isso tudo. E o que está em desenvolvimento no momento nessa nova plataforma? Essa possibilidade de georreferenciamento, né, dos pontos de memória que são certificados, então, para a gente conhecer de uma forma melhor isso de um georreferenciado no nosso país, a exemplo do mapa que eu mostrei anteriormente, mas de uma forma ainda mais eficaz. A criação de planilhas e ferramentas de monitoramento, isso também, como eu falei, isso é uma possibilidade que está em desenvolvimento pelo pelo setor que cuida dos sistemas de informação do IBRAM. E, para o futuro, a atualização e o recadastramento dos atuais pontos de memória já certificados. Como eles foram certificados numa plataforma anterior, né, com informações mais limitadas, é preciso, futuramente, a gente vai fazer uma campanha nesse sentido, para que eles possam se recadastrar, né, apresentar essas novas informações. Até mesmo porque a regulamentação da política também prevê isso,
que os pontos de memórias, eles têm que ser recadastrados de tempo em tempo. Então, essa vai ser uma oportunidade para que a gente possa fazer esse recadastramento para obter essas informações mais padronizadas e com a melhor qualificação sobre todos os pontos de memória. Então, aqui, gente, ó, é um pouco a visualização. Eu vou sair aqui da minha apresentação, que eu vou abrir, eu acho melhor, o próprio painel em si, para poder mostrar para vocês. Deixa eu botar aqui para mostrar para vocês terem uma ideia do que é. Então, aqui onde que vocês estão vendo, já é, assim, não é finalizado, como eu falei, o trabalho está em andamento, ainda está com alguns problemas, então, algumas coisas, elas vão ser trabalhadas ainda, mas só para vocês terem uma ideia do que é esse novo cadastro. Quem fez o cadastro na plataforma anterior já vai ver um pouco as diferenças. Então, quando se entra no link, né, do Cadastro Nacional de Pontos de Memória, essa é a página inicial, né? Então, aqui tem uma breve explicação, o que são os pontos de memória, o que é a certificação e tudo mais. E aqui a gente tem a parte de login e para início do cadastro. Quem não tem um login ainda, né, vai precisar fazer um login. Como eu já tenho um login, eu vou iniciar o cadastro, então eu já faço o início do cadastro. Então, só para vocês terem uma ideia. Então, aqui é o início do cadastro, né? Nesse início do cadastro, tem aqui, primeiramente, a documentação básica que precisa ser apresentada. Então, essa documentação, ela varia um pouco de quem é entidade cultural e de quem é coletivo cultural. Entidade cultural são aquelas instituições que têm um CNPJ, que elas têm um CNPJ, ela é considerada como uma entidade cultural. Ela pode ser, se ela desenvolve ações de memória, de museologia social, ela pode solicitar certificação como ponto de memória. O coletivo cultural são aquelas iniciativas de grupos que ainda não têm um CNPJ, ainda não tem, elas não existem como pessoa jurídica, mas é um grupo que já desenvolvem trabalhos de memória, de museologia social em comunidades. Esses grupos, eles podem solicitar o reconhecimento como ponto de memória. Então, aqui são os documentos básicos, que aqui a gente vai explicar, né, entidade cultural, o que é coletivo cultural, e quais são os documentos que eles devem ser enviados de acordo com a tipologia. Então, aí a gente vem, se é uma entidade cultural, por exemplo, ele tem que apresentar o estatuto social, a ata de posse da diretoria. Se é um coletivo cultural, como eles não têm estatuto nem ata de posse, eles têm que apresentar um termo de anuência. O que é um termo de anuência? Um termo de anuência indicando quem é o representante daquele coletivo, assinado por pelo menos 5 pessoas, né, indicando que determinada pessoa é o responsável por aquele coletivo. Então, aqui tem explicando quais são esses documentos, as cartas de recomendação, que a gente precisa também, ou coletivo, a entidade cultural, precisa de 2 cartas de recomendações, seja de Secretaria de Cultura, seja de outros pontos de cultura, outros pontos de memória, dizendo que eles desenvolvem ações de memória, de museologia social. E todos esses documentos também têm seus modelos aqui, que a gente disponibiliza, que as pessoas podem baixar para poder produzir, para poder redigir esses documentos e apresentar aqui para a gente, né? O termo de adesão ao programa, então isso tudo está tudo aqui, e um documento que é principal, que é o portfólio da instituição. O que é o portfólio? É um documento mais amplo, né, um relatório, vamos assim dizer, dizendo as principais ações que o coletivo, a entidade cultural desenvolve, né? Embora a gente vai ter aquelas perguntas que eu vou mostrar para vocês que precisam ser respondidas, esse portfólio ele também é fundamental para os avaliadores que vão certificar. E muita gente diz, não é uma tese de mestrado ou de doutorado, não, é um relatório, né? Muitos de vocês já fazem isso, mas que demonstram, né, um relatório das atividades desenvolvidas, com ilustrações, com fotos, para a gente realmente, quem vai avaliar, poder ter mais garantias de que o coletivo ou a entidade cultural realmente desenvolvam trabalhos de memória social, realmente desenvolvam trabalhos na área de museologia social.
Então, esses documentos, né, essa é a parte inicial, que é a parte documental, onde o interessado deve enviar esses documentos nesse campo aqui. A gente já pediu para que o setor ele melhore essa parte para que seja um campo para cada um desses documentos, para que não tenha erro. Então, isso tudo está sendo trabalhado. Como eu falei, isso é apenas um protótipo inicial dessa plataforma. E aqui começa a nossa o nosso pedido de certificação. Faz de conta, eu sou uma entidade, um coletivo, já entrei aqui e eu vou fazer o pedido de certificação. Então, a primeira coisa, é bem básica, é perguntar, é uma entidade ou é um coletivo cultural? Então, que a partir disso, as perguntas são diferentes. Então, eu vou aqui selecionar, por exemplo, entidade cultural. Entidade cultural e vou seguir para o próximo campo. Então, o primeiro campo é o campo de identificação da entidade. Aí vem com informações básicas. Vai informar o CNPJ, o nome da entidade, o e-mail. Então, são as informações básicas. Telefone. E aqui um pequeno resumo, uma pequena apresentação, né, do coletivo, a identidade. Isso é com caracteres limitados. Esse é um dos poucos campos que é subjetivo. Quando eu falo subjetivo, que a resposta não é de escolha, mas que a pessoa precisa redigir, mas é uma apresentação do que é a entidade ou coletivo. E aqui, informações sobre suas redes sociais e tudo mais, para vocês verem tudo muito simples. E a gente segue para os próximos campos. Então, vocês veem aqui, só para vocês verem, ó, são 8 campos de resposta, né? Alguns mais complexos que os outros, complexos não, vamos assim dizer, alguns maiores do que os outros, alguns são bastante curtos, mas são 8 campos que vai ser desde a identificação, do histórico, a atuação dele, para a gente entender, compreender como que é o território, a atuação dele no território, quais são os públicos com quem ele atua, com quem ele trabalha, as suas principais atuações, linhas de atuação, informações também sobre o campo de economia da cultura, né, sobre a questão de sustentabilidade, então vai estar nesse campo, e o final, que é informações básicas sobre o próprio representante. E aqui a gente vai respondendo e a gente vai seguindo. Então aqui, ó, nós estamos aqui já no campo de histórico. E aí são informações, ó, desde quando a entidade ou coletivo cultural realiza atividades, aí mais outras informações. A entidade ou coletivo cultural já foi reconhecida como biblioteca comunitária, como cineclube e tal. Então, são algumas coisas. Como eu falei, são informações que hoje a gente não tem. Por exemplo, a gente não tem noção hoje de quantos pontos de memória já são reconhecidos como pontos de cultura, por exemplo. Essa é uma informação básica que a gente precisa ter, e hoje a gente, enquanto IBRAM, a gente não tem, porque era uma pergunta que não tinha, por exemplo, no certificação anterior. Então, por isso que isso é muito importante. É importante tanto para a gente do IBRAM, como para o próprio Ministério da Cultura. Se o Ministério da Cultura vê, oita, tem muitos pontos de memória, são reconhecidos como pontos de memória, mas ainda não são pontos de cultura. Então, pode-se fazer um trabalho nesse sentido, né? A gente não está trabalhando com cadastros compatibilizados, então, até para facilitar o reconhecimento do ponto de memória como ponto de cultura para aquele que ainda não é. Então, são essas informações básicas, né? Então, aí são informações sobre o histórico. Se ele é, por acaso, reconhecido como patrimônio histórico-cultural federal, estadual, municipal, ou até mesmo internacional, né? Se ele é reconhecido como povo ou comunidade tradicional, qual, né? Aqui, por exemplo, então a gente estuda aqui como eu falei, está na plataforma do Ministério da Cultura. Então, ele pode escolher aqui, ou, se ele não quiser ler tudo, ele pode redigir. Aqui, por exemplo, se eu comecei a digitar Ribeirinhos, já aparece. Entendeu? Então, isso tudo ele vai escolhendo. Essa é uma informação, por exemplo, que a gente não tem também, mas que é importante para pensar a política pública. Eu não vou ler todos, eu estou colocando aqui apenas mostrando alguns como exemplos, só para vocês verem como as respostas são muito objetivas. As atividades que realiza, né, pelo que de são culturais, aí tem as opções aqui. Então, isso tudo a gente está perguntando. E muitas dessas perguntas, gente, é bom atentar, elas não são no sentido de dizer, se responder isso ou aquilo, ele vai ser considerado ou não ponto de memória. Muitas dessas perguntas é para a gente conhecer o universo, para a gente saber o estado da arte dos pontos de memória no nosso país.
isso é muito importante. E a gente vem para o segundo campo, né, que é o campo do território. Aí são perguntas sobre o território. Aí vem desde o endereço, né, que ele pode colocar, e informações sobre o território também, né? Indica o local de atuação da entidade, se é rural, se é semi-rural, se é área urbana, áreas centrais, se é urbano ou em bairros ou periféricos, subúrbios, se é favela. Então, a gente conhecer um pouco do território de onde que se atua, né? Então, tem só para vocês terem uma ideia. E aí, aqui a gente vai continuando. Aí, Cora, são informações sobre o público. Aqui tá com problema, né? Assim, qual é a faixa etária do público? Então, aqui são faixas etárias. Isso que é problema ainda na plataforma que precisa ser resolvido, por isso que ela não está disponível ainda, né? Se atua com algum público com deficiência, qual deficiência. Então, isso tudo para a gente conhecer um pouco mais, né? Se atua com povos e comunidades tradicionais, quais povos e comunidades tradicionais. Então, isso tudo são informações que a gente pergunta sobre o público. Estou passando rápido, mas só para vocês se familiarizarem um pouco, né? E aqui a própria atuação em si do ponto de memória, né? Com quais temáticas que eles atuam, se é principais, se é cultura digital, cultura e direitos humanos, né? Intercâmbio, outra. Então, assim, quais são as principais ações estruturantes? Então, isso tudo também está dialogado com a plataforma dos pontos de cultura, mas, é claro, adaptada à realidade dos pontos de memória. Então, aqui, como eu falei, informações sobre a própria atuação do ponto de memória. Esse aqui é um dos campos maiores, porque realmente a gente precisa conhecer a própria atuação do ponto de memória. Então, isso tudo é muito importante, né? Então, a entidade ou coletivo cultural contribui para os objetivos do desenvolvimento sustentável, e aqui a gente explica o que são esses ODS, se atua, se não atua, com quais, então tudo isso é importante. A tipologia do acervo, como é que é o acervo, se é inventariado ou não, se tem arquivo digitalizado ou não, então tudo isso é importante. Então, você vê, esse aqui é o maior campo, que é o que a gente quer saber realmente mais sobre a atuação do ponto de memória. E, por fim, por último, não, aí é o penúltimo, é sobre informações sobre economia da cultura, né? Então, que aí a gente precisa de informações sobre a questão de sustentabilidade, o e de economia da cultura sobre o ponto de memória. Então, um outro programa que o IBRAM tem, que vocês viram que foi até publicado essa semana, que é justamente o programa de sustentabilidade para museus e pontos de memória. Então, todas essas informações, elas são importantes para a gente pensar essas políticas estruturantes voltadas para o campo dos museus e dos pontos de memória. E, por fim, né, são informações básicas sobre o representante em si, que a gente precisa ter, até para ter o contato direto com eles, e, a partir disso, a gente se envia o pedido de certificação. Aí eu vou sair daqui, só para finalizar, eu vou voltar aqui para a apresentação, só para finalizar realmente a apresentação, já estou chegando na parte final, né, que é o que vou me ater o que é mais importante e interessante para vocês que estão me ouvindo. Deixa eu retomar aqui a apresentação. Que é aqui sobre a avaliação da certificação. Eu não vou passar sobre todos os campos aqui, porque isso aqui é também uma apresentação que a gente já está pensando na formação, na capacitação dos certificadores, né? Então, como eu falei, cada pedido de certificação vai para 2 certificadores, ele precisa ter a aprovação de pelo menos 2 certificadores para ter o reconhecimento como ponto de memória. Se houver divergência, um certificador aprova e o outro não, né, de acordo com os critérios, o pedido vai para um desempate, para um terceiro avaliador. Então, cada pedido ele precisa ter 2 avaliadores aprovando a certificação como o ponto de memória. Então, assim, o que eu queria mostrar aqui
O que é importante, isso é importante para o avaliador, é claro, mas também é importante para os postulantes a serem reconhecidos como ponto de memória. Quais são esses critérios de avaliação que a gente vai levar em conta quando a gente estiver analisando essas informações, quando a gente estiver analisando a documentação e o portfólio que é apresentado, né? Então, são esses critérios aqui, os primeiros, 4 primeiros que tem peso 2. Se a entidade ou o coletivo cultural, ele realmente faz um trabalho com vínculo com a comunidade, que está à base, a essência, né, do programa Ponto de Memória, né? O protagonismo comunitário, se a comunidade tem esse protagonismo, se ele participa realmente da gestão, da realização, das ações desenvolvidas, se realmente a entidade ou o coletivo faz um trabalho de salvaguarda da memória, porque a gente, por exemplo, recebe muitos pedidos de certificações como ponto de memória que não necessariamente demonstram isso, porque é aquilo que a gente costuma falar, todo ponto de memória é um ponto de cultura, mas nem todo ponto de cultura pode ser um ponto de memória, né? Então, assim, você tem que realmente ser demonstrado que ele faz um trabalho de salvaguarda de memória, ou que ele faz um trabalho de educação para a memória, de educação patrimonial, de educação museal, voltado para o patrimônio. Então, esses são os 4 principais critérios, né, que a gente leva em consideração, que tem peso 2, e tem esses outros também, né, que também vão ser levados em consideração. Se a entidade ou coletivo faz ações de capacitação, de formação, como que é a representatividade, a diversidade, o intercâmbio, né, nas ações que são desenvolvidas, aí, ações de inclusão e promoção da diversidade de gênero, étnico-racial, a gestão participativa e transparente, se a entidade demonstra que ela faz essa gestão participativa e transparente, e também qual é o impacto das ações desenvolvidas na comunidade. Então, são esses critérios que vão ser levados em conta. Cada um desses critérios vai ter uma pontuação de 1 a 10, sendo que aqueles 4 anteriores têm um peso maior, e se o ponto de memória, ele obtém, assim, a pontuação máxima são 120 pontos, né, que é o que ele pode obter, né? Então, se ele tem uma pontuação mínima de 70 pontos, né, se os certificadores darem uma pontuação mínima de 70 pontos para eles podem ser considerados como ponto de memória, com certas categorias que a gente colocou aqui, mas eu não vou entrar em detalhe, mas eu acho que o mais importante era vocês conhecerem quais são esses critérios de avaliação que vão ser considerados pelos os pontos de memória. E é isso, as slides anteriores eram um pouco do fluxo, mas é um fluxo que é importante para quem vai fazer a avaliação, e eu acho que para essa conversa inicial com vocês, eu acho que isso é o mais importante, e eu agradeço, e estamos aqui ainda resistindo, apesar do ataque que sofremos. É isso, obrigado, Marjorie, eu vou parar aqui para a gente continuar a nossa roda. Sim, Átila. Acho que agora a gente podia abrir, né, para quem está aqui na prosa poder trazer alguma questão, alguma contribuição. Enfim, a gente Marjorie, só um ponto, eu queria agradecer o Tiago deve ter reconhecido aqui, muitas das imagens que eu trouxe aqui, que eu apresentei aqui, são fotografias do Tiago, viu? Que eu roubei para poder apresentar aqui. Ah, que maravilha. Queria te dizer, né, assim, estou particularmente bem satisfeita aí com essa remodelação desse cadastro de certificação, né, o IBRAM compôs um comitê de certificação, né, com representantes da sociedade civil e com do governo, né, nessa primeira oportunidade, nessa primeira leva de certificação, né, eu acabei me somando nessa equipe voluntária, né, que é um trabalho voluntário, né, que a sociedade civil se predispõe a colaborar nesse processo para garantir realmente esse olhar, né, paritário, que é importante nesse processo de certificação, porque realmente as organizações como as nossas sabem, né, também se reconhecem, né, então acho que ficou muito melhor o cadastro, vai trazer muito mais informação para o IBRAM e para o Ministério da Cultura e também para a sociedade civil, porque também é importante que a sociedade civil tenha acesso a essas informações, que isso não seja não seja dados restritos ao governo,
porque a gente também, ao analisar esses dados, a gente também gera análise política e amplia nossa capacidade de incidência, e para nós da Rede Nacional de Pontos Culturais e Memórias Rurais é muito bom poder afirmar que é uma conquista nossa aparecer, até printei, aparecer já no cadastro esse filtro para identificar onde essas organizações e coletivas estão inseridas, né, em que territórios, né, eu acho que isso é uma bandeira que a gente tem levantado ao longo desses anos, que mesmo nos governos, né, progressistas, mesmo nos governos, né, Lula, a gente, e apesar dos avanços todos que a gente teve, essa era uma categoria que nunca foi critério de avaliação de filtro, então nunca foi possível o governo ter esse dado de quantas organizações, por exemplo, foram contempladas que estão nos territórios rurais, né, que estão nas comunidades rurais, né, eu acho que esse dado também quantitativo populacional, ele é super importante, porque também dá uma referência na gestão pública de que, do espelho desses municípios, né, que municípios são esses, a maior parte são municípios com menos de 50 mil habitantes, nós estamos muito mais no interior, muito mais nas grandes capitais, esse mapa também, pelo via município, também é interessante, mas para nós já ter o rural é um grande, sim, eu acho que um grande ganho. Gente, vamos levantar a mãozinha aqui para poder, né, enfim, acho que a gente pode dar mais uns 10 minutinhos para poder essa roda final. Vamos ver, acho que está todo mundo bem cansado, né? Se não tem ninguém levantando a mão, levantou o armazém, ó. Fabíola. Oi, boa noite. Eu voltei a ver todo mundo. Estava chovendo aqui, acho que eu perdi a conexão. Na verdade, é uma dúvida que me surge agora. Nós passamos num edital aqui de ponto de memória estadual, né? Aí eu já tinha essa intenção, assim, a gente não estava com perna agora de buscar a certificação, né, através do IBRAM e tal, mas aí agora eu fiquei na dúvida, sabe? Eu falei, faz sentido? Na verdade, assim, a política federal, estadual, como isso se cruza, existe, entende? Eu gostaria de informações sobre isso, não sei se me expliquei bem, mas o que puder ser dito a respeito, agradeço. Ótimo, Fabíola, essa tua pergunta é importante, mas agora deixa eu entender primeiro, você fala de qual estado, só para poder... sim, Espírito Santo. Aqui. Do Espírito Santo, né? Pronto, o Espírito Santo é um dos estados mais, assim, desenvolvidos, vamos assim dizer, em políticas específicas voltadas para os pontos de memória. Então, assim, o estado realmente é o mais desenvolvido que a gente tem no nosso país. E é tanto que ele tem uma política pública específica, tem esse apoio específico e tudo mais, né? Eu não sei ao certo se todos que são reconhecidos no estado são reconhecidos pelo IBRAM em nível federal, né? Porque esse diálogo ainda não foi feito. Essa plataforma inicial, ele pretende justamente fazer esse trabalho integrado, né? Então, para que realmente ele precise ser certificado. Inclusive, tem alguns estados que fazem que, para ter um apoio como em algum edital específico voltado para o ponto de memória, ele tem que ser reconhecido pelo IBRAM. Até porque o estado não tem uma certificação própria, que eu acho que o Espírito Santo é o único estado que tem. Por exemplo, Pernambuco já fez isso nesse sentido, com os editais via Lei Paulo Gustavo, né, de apoio a museus e pontos de memória, para que o ponto de memória ele obtenha o apoio, né, naquele edital específico, para que ele obtivesse o apoio naquele edital específico, ele precisava ser certificado pelo IBRAM. Então, essa é o ideal, que a gente trabalha realmente uma forma de rede, uma forma de esse sistema federativo, vamos assim dizer, né? Então, que comporte o Cadastro Nacional de Pontos de Memória. E o diálogo com o governo do Espírito Santo, com as pessoas que atuam nessa área, é justamente nesse sentido, de compatibilizar, de a gente trabalhar em conjunto a plataforma do governo federal com o governo do Espírito Santo. E o governo do Espírito Santo está sendo uma referência para a gente, justamente nessa atuação em termos de sistema, que a gente fala de sistema do Sistema Brasileiro de Museus, onde os pontos de memória
integram essa atuação sistêmica do Sistema Brasileiro de Museus. Então, desculpa, Átila, então o que tá acontecendo é esse diálogo em curso para que as coisas realmente se integrem. Se integrem, Nesse justamente. momento não faria sentido eu ir buscar um certificado no IBRAM, por exemplo. Não, eu acho que faz todo sentido. Faz também. Não nesse momento, porque não está aberto. Assim que estiver não, digo aberto, assim, mas eu acho que assim que estiver aberto é fundamental. Até porque, para que a instituição, a entidade que você atua, também possa ser inserida nas políticas públicas que são implementadas diretamente pelo próprio IBRAM. Entendeu? Então, isso também é importante nesse sentido, esse reconhecimento. Então, assim, como eu falei, o Espírito Santo é um estado que está à frente, mas outras articulações estão sendo pensadas, estão sendo gestadas. E essas outras articulações são feitas, de uma certa forma, encabeçadas, capitaneadas pelo IBRAM. Então, por isso que é muito importante que esses coletivos, essas entidades, mesmo que já sejam reconhecidos no seu próprio estado, também solicitem o reconhecimento via o Instituto Brasileiro de Museus. Eu acho que é fundamental que se solicite. Todas as organizações que já pleitearam a certificação, que já estão certificadas, vão refazer o seu cadastro. Essa é um segundo momento, Marjorie. Esse é um segundo momento. No primeiro momento, assim que a plataforma estiver disponível, a nossa campanha vai ser para abarcar essa demanda reprimida, vamos assim dizer, de novas certificações. Então, o primeiro momento, o nosso esforço está nesse sentido, das novas certificações. Mas, para um médio prazo, vai ser uma campanha, a gente precisa ainda pensar, trabalhar sobre isso, para que os pontos de memória já certificados anteriormente a 2025, vamos dizer que a plataforma foi fechada em 2024, possam fazer essa nova certificação a partir dessa nova plataforma, até para que a gente tenha essas informações, como você citou bem, né? Hoje a gente não tem um dado com precisão quantos pontos de memória certificados pelo IBRAM atuam em comunidades rurais. A gente não tem essa informação, porque não tem na plataforma antiga. Então, por isso que é importante esse novo cadastramento, esse recadastramento dos novos pontos de memória. Mas, no momento, a nossa preocupação primeira, nossos esforços, é atender essa demanda reprimida para as novas certificações. Acho que isso é o prioritário neste momento. Assim que a plataforma estiver disponível, a gente vai fazer isso, e depois a gente vai pensar nessa campanha para as recertificações, vamos assim dizer. Ah, maravilha. Gente, então acho que a gente está chegando aqui no encerramento, né? Queria abrir aí para a Leila, para o Baogan, fazerem também aí a sua despedida, né? A Átila também. Agradecer a Fernanda também, se puder também fazer a despedida. Enfim, fazer agora esse encerramento. Átila, já pode se despedir, porque aí a gente segue para a Leila, Baogan. Então, assim, para passar para a Leila e para a Baogan, gente, muito obrigado, né, novamente, assim, estar aqui junto com vocês, embora eu represente aqui hoje no grupo o Poder Público, o IBRAM, mas eu sou um ator do campo, como eu já falei, eu sou um ator que atua no campo dos pontos de memória, da museologia social e comunitária, então, assim, eu tenho também esses dois papéis. Nesse sentido, para mim, também sempre é uma satisfação estar aqui conversando com você, que para mim é uma conversa entre pares. E é muito importante pensar tanto, como você apontou, Marjorie, pensar tanto a política pública, mas também pensar tanto também os mecanismos de controle social, de atuação conjunta da sociedade civil com o Estado, porque o Estado sozinho não consegue fazer nada, ou se faz, não faz da forma que deveria ser feito. Então, por isso que esse diálogo de uma forma horizontal e democrática é muito importante. E essas rodas de conversas são fundamentais para isso. Muito obrigado e até a próxima, que eu estarei aqui com vocês com certeza. Então, pessoal, quero também manifestar o meu agradecimento por esse momento, né? Essa oportunidade da gente se reconectar. Esse é o momento, né, que nós estamos vivendo, de reconectar as nossas vivências, as nossas experiências, né? Para que a gente possa fazer, de fato, trocas que nos fortaleçam. Então, agradeço essa possibilidade
de estar com vocês aqui e da gente ter permanecido acreditando que o nosso espaço é um espaço de resistência mesmo, da nossa narrativa, que embora seja sempre... existam tentativas de silenciamento, de rupturas, a gente se coloca falando da gente, dizendo do nosso lugar, né, do nosso papel de manter esse caminho da luta mesmo. Então, agradecer essa oportunidade, dizer que essa roda ela continua, né, lembrando que os pontos que aqui estão também são parte da rede Sudeste, né, muitos, e a gente vai se encontrar também na rede, para que a gente possa pensar os nossos caminhos, para que a gente possa planejar as nossas ações, enquanto rede também, aqui na região Sudeste, e eu espero contar com vocês nessa articulação e organização do nosso trabalho aqui também. Obrigada, e até um próximo encontro. Salve, eu também gostaria de agradecer, né, essa possibilidade da gente estar aqui juntos, né, nessa noite, né, e que a gente possa também, assim que possível, se encontrar aí presencialmente, né, que é sempre melhor, né, e a gente tentar aí, né, com bastante trabalho aí pela frente, né, e que a gente possa aí estar partilhando também as nossas estratégias de luta, né, as nossas estratégias de superação dos nossos desafios, né, aí na nossa caminhada aí do cotidiano, né, que nem sempre é fácil, né? Mas é isso aí, vamos que vamos, hein? Gratidão, e também, assim, parabenizar aqui, né, o comitê gestor aí do Pontão de Cultura Rural, né, o excelente trabalho que foi feito aí ao longo desse um ano, né, que o fórum que também é uma iniciativa aí do Pontão, né, que teve aí ações aí diversas aí, né? Às vezes eu olhava assim, todas as postagens do Pontão, nossa, tem que ter fôlego, né? Mas o Pontão teve, né? Então, só valeu, né? Gratidão, valeu, Marjorie, valeu, pessoal. Show de luz. Agora aí, se prepara aí, se prepara agora com o Pontão aí do Sul. E a gente vai fortalecendo a nossa rede, porque as nossas vozes precisam realmente ecoar e juntos a gente fica mais forte, de fato, gente. Isso. Fernanda, que também esteve aqui representando o comitê. Boa noite, gente. Que bom estar aqui com vocês. Eu sou Fernanda, de Bonito, do Mato Grosso do Sul, e a gente tem aí um grande desafio, né, que é conseguir reunir esse Centro-Oeste, por estarmos... Oi? Que eu tô no celular, então, e ele está carregando agora, por isso que está assim. Obrigada. Tá bem. E, assim, estar nesse momento, fazendo parte desse grupo que está aqui agora, né, ouvindo a história de cada um de vocês, e isso nos fortalece demais, né, porque a gente vê ali no mapa que a gente nem aparece quanto estado, ou mesmo pouquíssimo no Centro-Oeste, né, então, assim, nós percebemos, inclusive, assim, durante esse ataque mesmo, sabe, que a gente resiste há muitos anos aqui nesse estado, então poder ouvir cada um de vocês e essa luta mesmo, que já vem de tanto tempo, né, acho que poder representar o Centro-Oeste e trazer a possibilidade de tantos projetos, de tantos pontos de memória, que já são pontos de memória, mas não são certificados na nossa região, para nós é uma grande felicidade, e que a gente tenha cada vez mais esse contato, perto ou longe, mas a possibilidade de resistir mesmo, né? Eu vejo aqui por nós, são 22 anos, e a gente ainda lida com coisas muito, assim, de muito apagamento da nossa história, a história dos povos indígenas, a história do povo preto, que contribuiu tanto com a nossa região, e a gente sente que não é qualquer interferência que vai nos abalar. Então, seguimos de mãos dadas e juntos, mesmo não estando próximos, mas ligados.
E é isso que eu tenho a dizer. Gratidão pela oportunidade de estar aqui com vocês. Ah, maravilha. Gente, então a gente está encerrando e ia pedir para todo mundo abrir as câmeras. Jordane, lá de Minas, Aparecida, Mestra Catarina, Marcela, Camila, Letícia, Jaciara, que Bahia, Dalva, Tiago, Tiago, ouvindo a Tiago. voz. Isso, e agradecer, né? Ah, tranquilo, meu amigo. Isso. A gente se despede aí, quem estava antes, em breve a gente compartilha esse final da gravação e a gente segue aí no nosso, né, nos nossos espaços. E agradecer aí ao Átila por ter vindo e também é muito bom poder, a nossa rede, poder ter essa interlocução direta, sabe? Também com aqueles que estão na gestão pública nesse momento. Acho que abre um canal de diálogo para todas as nossas iniciativas aqui. Até Gente, mais, gente. Tchau. Boa noite. Valeu, pessoal. Um abração. Tchau. Tchau. Tchau, gente. Abraços. Gente. Tchau, gente. Um abraço. Muito obrigada. Bom descanso aí para todo mundo aí. bom descanso, Tchau, gente. gente. Boa Tchau, noite. Um tchau, abraço aí valeu. para Abraço. todos.